Então, gente, agora a gente vai entrar na terceira parte da nossa revisão, certo? Vendo o conceito de bases. Para Arrhenius, bases são substâncias que em solução aquosa vão se dissociar, produzindo um cátion e um ânion, e o único ânion produzido por essa substância é o íon OH-, também chamado de hidroxila, certo? Vai se escrever assim. Então, para colocar o nome de uma base, é necessário saber quem está acompanhando ela. Normalmente é um metal ou o amônio, certo? Então, para dar o nome, a gente precisa saber se é um elemento de inox fixo ou um elemento de inox pareado. Se for um elemento de inox fixo, vai ser muito tranquilo. Quem são esses elementos? São elementos da família 1A, 2A, amônio, prata, alumínio, zinco, cádmio e níquel, certo? Então, o nome dessa base vai ser chamado de hidróxido, de nome do elemento, certo? E só. Então, por exemplo, NaOH, sódio, ele é um elemento da família 1A, certo? Então, é um elemento de inox fixo, então o nome dele é hidróxido de sódio. MgOH2, ele é o hidróxido de magnésio, é um elemento da família 2A, certo? AlOH3, ele é o hidróxido de alumínio, certo? E NH4OH é chamado de hidróxido de amônio. Quando a gente trabalha com elementos de inox variado, a gente tem que indicar qual é o número de oxidação do elemento. Como é que é feita essa indicação? Colocando o número de oxidação logo após o nome do elemento e com algarismos romanos para identificar esse número de oxidação. O número de oxidação, no caso das bases, ele é fácil de ser identificado. Ele é igual ao número de hidroxilas que a base tem. Outra forma de dar nomenclatura de elementos de inox variado é usando o sufixo. No caso, se você tem um elemento que tem dois números distintos de oxidação, o maior NOx ele recebe um sufixo ico e o menor NOx ele recebe um sufixo -oso. Como é que ficaria isso utilizando os algarismos romanos? Você tem CuOH, então você tem hidróxido de cobre, como só tem um hidroxila, a carga é mais um. Então a gente chama de hidróxido de cobre, que é o nome do elemento, e esse 1 que está aqui em romano, ele é devido a esse número de oxidação aqui. Segundo caso, CuOH2. Veja que é o mesmo elemento, que é o cobre. A diferença é que ele está utilizando duas hidroxilas, então vai ficar hidróxido de cobre 2. FeOH2. Então, o elemento agora é ferro e ele vai ter duas hidroxilas. Então, ele é hidróxido de ferro 2. O DFeOH3. Ele também é um hidróxido de ferro, só que ele tem 3 hidroxilas. Então, você vem representar aqui com o 3 em romano. Utilizando os sufixos, o que vai acontecer? No caso dos dois hidróxidos de cobre, tem o de número de oxidação mais 1 e o número de oxidação mais 2. O de menor número de oxidação ele vai ser chamado de hidróxido cuproso, certo? Devido ao nome do cobre, que é cuprum. Aí o que vai acontecer? E no caso do maior número de oxidação, ele vai ser chamado de hidróxido cúprico. Já para os hidróxidos de ferro, o de menor número de oxidação é o 2 e o de maior número de oxidação é o 3. Então vai ser chamado de hidróxido ferroso, o mais 2, e de hidróxido férrico, o hidróxido de ferro 3. Classificação das bases. As bases elas podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que elas conseguem liberar. Então, se ela tiver na fórmula 1 hidroxila, ela vai ser uma monobase. Se tiver 2 hidroxilas, aí ela vai ser uma dibase. Se tiver 3 hidroxilas, ela vai ser uma tribase. E se tiver 4, ela vai ser uma tetrabase. Com relação à estabilidade, a gente tem bases que são estáveis, ou seja, elas não se degradam, e tem bases que são instáveis.
Uma dessas bases instáveis é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio normalmente se decompõe em água e amônia. Isso pode ser feito até na própria temperatura da nossa pele. Certo? Se cair um pouco de hidróxido de amônio, vai haver a decomposição formando essas duas substâncias. Solubilidade. Os elementos da família 1A, formando bases, e o hidróxido de amônio normalmente são solúveis. Os hidróxidos de cálcio, estronço, bário e rádio, eles são pouco solúveis. E os demais hidróxidos, eles tendem a ser insolúveis, são o que a gente chama de hidróxidos moleculares, devido ao maior caráter covalente da ligação entre o metal e a hidroxila. Certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de bases. A gente tem o hidróxido de sódio, aqui em cima, na forma de pastilhas. Aqui a gente tem o hidróxido de magnésio, certo? O hidróxido de magnésio ele é insolúvel, formando tipo um precipitado gelatinoso na parte de cima da mistura, certo? E aqui é o que a gente tem o hidróxido de ferro 3, hidróxido férrico, certo? Esses insolúveis, normalmente as bases dos metais de transição, elas formam gelatina. Se você olhar para isso aqui, quem já teve a experiência de limpar uma caixa d'água vai lembrar disso daqui, principalmente aqui em Quixadá. Esses flóculos laranjas são a formação do hidróxido de ferro, porque a água de Quixadá é rica em ferro. Então, com o tempo, a tendência é que forme. Quem já viu caixa de descarga, caixa d'água, certo? Vai detectar a presença dessa substância. Para dissolver, é só colocar uma substância ácida, como vinagre. Vai ajudar na solubilidade dele. O grau de dissociação, certo? O que vai acontecer? Funciona do mesmo jeito que para um ácido. O grau de dissociação é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Aqui a gente está se referindo com moléculas, mas tem em mente que uma base ela não é formada por moléculas porque a ligação é iônica, certo? Então, aquilo ali é como se fosse um íon forte. As bases fortes são aquelas que têm dissociação superior a 50%. Normalmente são as formadas por elementos da família 1A, mais o hidróxido de cálcio, de estronço, bário e rádio. Já as bases fracas são aquelas que têm dissociação inferior a 5%, no caso, as demais bases. Então, bases fortes, a gente tem que ter cuidado, gente, porque provoca acidente. No caso aqui, a gente tem um exemplo de uma queimadura, certo? Com hidróxido de sódio. Normalmente, a queimadura com hidróxido provoca esse aparecimento de manchas brancas na pele. Já as bases fracas, como o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite magnésio, ele é fraco, tanto que a gente pode ingerir que não vai ter tanto problema. Então agora a gente vai ver as principais bases de uso comercial. O hidróxido de sódio, certo? Ele vai ser vendido com o nome de soda cáustica numa forma impura, certo? Ele vai ser utilizado tanto como produto de limpeza como na parte de fabricação de sabão. Além da soda cáustica, a gente tem o hidróxido de amônio, também conhecido como amoníaco, que ele é um bom agente de limpeza, certo? Ele funciona também espantando moscas, certo? Também pode ser utilizado na parte de cosméticos, na parte como o banho de lua. Além disso, a gente vai ter o hidróxido de cálcio, também chamado de cal extinta, certo? Ela vai ser utilizada na parte de tintas para pintar a casa, a gente chama de caiar a casa, né? E também pode ser utilizado na parte de indústria de alimentos, principalmente na parte de branqueamento da cana-de-açúcar. Além disso, a gente tem o MgOH2, conhecido como hidróxido de magnésio. Ele é vendido comercialmente como leite de magnésio. Ele pode ser utilizado como antiácido ou como laxante, dependendo da quantidade que você ingerir. Também temos o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é utilizado como antiácido em combinação com o de magnésio. E ele pode ser utilizado como floculante em estações de tratamento de água, certo? A função dele, eles conseguem se precipitar em forma gelatinosa. Essa parte gelatinosa
ela consegue aprisionar a parte da sujeira e com isso ela consegue ser separado da água. Certo? Os ácidos e bases, a comparação entre eles. A escala de pH ela vai medir em determinada substância ou determinada mistura se há uma prevalência de um caráter ácido ou a prevalência de um caráter básico. O que é o pH? O pH é chamado de potencial hidrogeniônico, então ele é o menos log da concentração de H+. Então como é que funciona essa escala de pH? Uma substância neutra que não tem caráter ácido nem base, ela vai ter um pH de 7, certo? Acima disso, a solução ela vai ser considerada básica e abaixo disso ela vai ser considerada substância ácida. Então, por exemplo, o limão. O limão e o refrigerante eles são ácidos, então é esperado que eles tenham um pH menor do que 7. Então aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Então, por exemplo, líquido limpante, você tem um pH próximo de 14. Alvejantes, você vai ter um pH próximo de 13,5, como no caso da água sanitária. Amoníaco, você vai ter entre 10 e 11. Certo? Bicarbonato de sódio, você vai ter em torno de 9,5. Água do mar, o pH é levemente alcalino, 8. O sangue, o pH da gente é próximo de 7,4. Urina, saliva, leite, é levemente ácido, 6,3 e 6. Café, você tem pH próximo de 5. Certo? Suco de uva, refrigerantes e suco de tomate, pH entre 2,5 e 3,5. Suco de limão, vinagre, pH próximo de 2. Bateria de automóvel, você vai ter próximo de 0. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Então, o refrigerante, ele tem um pH, por exemplo, a Coca-Cola, cerca de 3. Já no caso de um suco de limão, o pH é 2. Ou seja, o suco de limão ele é mais ácido do que a Coca-Cola. Aí, o que é que vai acontecer? Como a escala é logarítmica, certo? Então, se você tem um número de pH maior que o outro, significa 10 vezes. Então, se o suco de limão ele é mais ácido, então ele vai ser 10 vezes mais ácido do que um refrigerante pH 3. Comparando as propriedades dos ácidos e da base, certo? O que vai diferenciar um do outro? O íon principal, no caso do ácido, o íon principal vai ser o H+, já o da base vai ser a hidroxila. Quanto ao sabor, o que vai diferenciar um ácido de uma base? O sabor de um ácido ele é azedo, certo? Tanto que a palavra azedo é a tradução da palavra ácido, que significa azedo em latim. O sabor de uma base, em geral, é um sabor amargo. Com relação às estruturas, diferenças estruturais, os ácidos são predominantemente covalentes e as bases elas podem ser covalentes, mas as bases da família 1A, amônio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, elas têm um caráter mais iônico. Solubilidade. Em geral, os ácidos inorgânicos são solúveis, certo? E no caso das bases, apenas as da família 1A e de amônio. As bases, os hidróxidos de cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles são pouco solúveis e os demais são insolúveis. Com relação à condução de corrente elétrica, o ácido ele vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa, assim como a base, só que algumas bases, como são compostos iônicos, eles podem se fundir, ou seja, você pode derreter a base e ela passa a conduzir corrente elétrica. No estado sólido, nenhum dos dois vai conduzir. Certo? Uma característica da base que o ácido não tem é a adstringência. Professor, o que é a adstringência? Alguns livros dizem que isso aí é um sabor, mas na verdade não é. A adstringência, se você for olhar no dicionário, ele vai ser capacidade de contrair tecidos. Então, essa propriedade ela pode ser utilizada para fechar ferimentos.
Se você lembrar, antigamente o povo usava pedra úmide quando fazia a barba e cortava. Por que usa pedra úmide? Porque a pedra úmide ela tem hidróxidos, ela é adstringente, então aquela ferida provocada pela lâmina, ela tende a fechar com contato com a pedra úmide. Tudo bem? Alguma dúvida? Com relação ao uso de indicadores. O que são indicadores, gente? Indicadores são substâncias capazes de mudar de cor na presença de ácido ou base, certo? Aqui eu coloquei dois indicadores principais, que é a fenolftaleína e o papel de tornassol, certo? E um caseiro que a gente pode fazer, que é o suco de repolho. A fenolftaleína, em substâncias ácidas, ela tende a ser incolor. Só quando o pH é negativo, quando você tem uma substância muito concentrada de ácido, ela chega a ficar laranja dessa cor aqui, certo? No caso das bases, em pH de 8 até 12, elas vão adquirir uma cor rosada, como essa daqui. Já em pH superior a 12, ela volta a ser incolor. O tornassol é esse indicadorzinho aqui presente, que é normalmente utilizado em laboratório, na forma de papel de pH, certo? Originalmente, pH neutro, o tornassol ele é amarelo. À medida que ele vai ficando mais ácido, em contato com substâncias fortemente ácidas, ele vai mudando de amarelo até vermelho. Já no caso de uma substância alcalina, quanto mais próximo de 14, mais a mudança de amarelo para azul. Tranquilos? O suco de repolho é interessante porque ele tem uma variedade muito grande de cores, né? Então, se você tem um pH de 1 para baixo, normalmente ele vai ficar vermelho. De 2 a 3, ele já vai ser levemente rosado. De 4 a 6, ele vai ser mais para roxo, certo? De 7 a 8, ele vai ser azul, certo? O 10, de 11, ele já vai ser mais para verde. E o 12 já vai ser mais amarelado, certo? Então, esses aqui são os indicadores. Dependendo da característica ácido ou base da substância, ele vai adquirir uma cor diferente que ajude a identificar se aquela substância é ácida ou se ela é básica. Galera, eu espero que com isso a gente tenha conseguido revisar o nosso conteúdo de ácidos e bases. Um grande abraço e até a próxima.